Olá artistas, meu nome é João Pedro e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus desenhos da Melanie como forma de me despedir da Crybaby. Então, gente, para quem não sabe, a Melanie Martinez, ela é uma cantora que durante todo esse tempo de carreira dela, ela fez suas músicas por meio de uma personagem, a Crybaby. E ela sustentou essa personagem durante todo esse tempo nos dois últimos álbuns dela, que foi o Crybaby e o Kate 12. Um conta a história mais ou menos do nascimento e da família da Crybaby, dos relacionamentos dela, e no outro conta como foi a sua vida dentro da escola. A Melanie usa esses temas infantis como forma de críticas sociais. Ela mistura um pouco dessa personagem com as letras de suas músicas para fazer críticas. E ela é uma cantora que eu gosto muito, mas nesse novo projeto que ela está lançando agora, Portals, ela matou a personagem dela, uma personagem que era tão importante. Ela simplesmente decidiu matar essa personagem para essa personagem renascer de um novo jeito, porque esses álbuns vão se conectando e contando uma historinha. Então, nos últimos acontecimentos do Kate 12, que foi o último álbum dela, aconteceu toda uma coisa que fez a personagem se transformar. Então, para vocês entenderem essa história, vocês podem ver os clipes dela, que os clipes vão se conectando, e podem assistir o filme que ela lançou, Kate 12. E aí você vai entender toda essa historinha. Mas enfim, gente, desde que ela lançou o filme Kate 12, eu fiquei muito inspirado na época e desde lá eu me dediquei a fazer desenhos, desde o álbum Crybaby até o Kate 12, de cada musiquinha. Mas aí eu demorei tanto, minha gente, que eu só fui terminar de fazer esse desenho um dia desses. Porque, tipo assim, eu poderia me dedicar e só desenhar a Melanie. Só que, assim, eu ia enjoar, né? Porque em alguns momentos eu até enjoei. Então, eu não fiquei fazendo, tipo, só desenho da Melanie. Eu fazia desenho da Melanie, às vezes fazia desenho dos meus personagens. Outras coisas pra variar um pouco. E aí acabou que eu demorei muito tempo. Desde que ela lançou o Kate 12, foi enquanto? Em 2019. Mais ou menos 4 anos, 3 anos e meio por aí. Eu fiquei desenhando até esses dias, porque eu só fui fazer o último desenho, que foi o de Recess, né, que é a última música do último álbum dela, Kate 12. Eu só fui terminar esse desenho esses dias, então assim, passei todos esses anos desenhando a Melanie. E hoje eu vou mostrar pra vocês cada um desses desenhos. Esse vídeo também é uma forma de eu me despedir da personagem Crybaby, é uma despedida, pois ela morreu. E se a Crybaby morreu, é porque eu não vou mais desenhar ela. Pelo menos não vou mais desenhar ela na forma antiga dela. Talvez eu faça ela nessa nova forma transformada, fantasiosa dela, que a Melanie lançou. Então, enfim, gente, vamos começar a ver os desenhos, desde que eu comecei a fazer eles. Bom, gente, tô com o meu celularzinho aqui, porque aí eu vou vendo aqui, né, vou vendo e comentando com vocês. E o desenho provavelmente vai ficar aparecendo aqui ou aqui, assim, em algum lugar da tela. O desenho vai aparecer. E o primeiro desenho que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui que eu fiz dela como se fosse no The Voice, porque eu quis começar assim pelas eras mesmo, né? Então a primeira era da Melanie Martinez foi ela no The Voice, que foi quando ela assim começou a ter mais fama, né? Então eu achei importante colocar essa era. É uma era que ela diz que não gosta muito de lembrar, mas eu quis desenhar, então tá aí. Essa era que ela ficava com violãozinho, fazia os covers dela, então eu quis colocar essa era nos meus desenhos. O próximo desenho que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui, que ele é como se fosse uma mistura das músicas do EP dela, do primeiro EP que ela lançou, que é aquele Dollhouse EP, que tinha Dollhouse, Carousel, Bittersweet, Tragedy e Dead to Me. E aí eu misturei aqui alguns elementos, né, do EP, eu tentei fazer como se fosse a capa dele, com alguns elementos diferentes, coloquei esses doces, coloquei essas laranjinhas, que é da música Bittersweet Tragedy, e ela com essa roupa preta e com essa rosa morta, que faz referência à música Dead to Me. O desenho que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui, que tem todos os personagens do álbum Crybaby. Esse desenho aqui ele é meio antiguinho, vocês podem ver que o meu estilo tá bem diferente, eu fiz ele com guache. Foi bem no comecinho que eu comecei a usar guache pra pintar meus desenhos, então eu ainda estava no começo, ainda estava evoluindo. Eu ia refazer esse desenho, mas eu fiquei com preguiça, porque tem muitos personagens aqui. Mas eu quis mostrar ele logo, porque eu gosto muito desse desenho, ele foi muito criativo na minha opinião. Eu fiz todos os personagens do álbum Crybaby, então ele merece estar nesse vídeo. Mas o próximo desenho que eu quero mostrar é esse daqui da música Crybaby. Eu vou mostrar os desenhos na sequência das músicas nos álbuns e não na sequência em que eu fiz eles, porque eu fui fazendo de forma revezada.
do álbum Cry Baby e do KT12, mas eu vou mostrar os desenhos na ordem da história. Então, esse primeiro desenho aqui, da música Cry Baby, hoje em dia eu mudaria algumas coisas nele, inclusive vocês vão ver a minha evolução durante esses desenhos, né? Mas eu mudaria porque hoje em dia eu tô numa fase assim mais fantasiosa e eu gosto de mudar algumas coisas no desenho, mesmo que ele não fique tão parecido assim com o clipe. Então eu colocaria tipo uma caudazinha de sereia saindo de algum lugar dessa água pra ficar uma coisa mais fantasiosa, sabe? Eu gosto muito que eu coloquei ela pequenininha aqui, né? Meio que no mar de lágrimas. E eu também gosto muito do cérebro e do coração que eu coloquei. Próximo desenho é esse de Dollhouse. Eu também gosto muito dele, eu gosto muito da forma como eu comecei a fazer os olhos aqui, que eu comecei a fazer como se fosse um degradê de laranja pro roxo e pro rosa. Eu gosto muito desse olho que eu fiz, e nesses desenhos eu tentava colocar o máximo de personagens que eu conseguia, e também os looks que ela usa no clipe, né? Então, se vocês perceberem, atrás tem os personagens do clipe. E, além desse desenho, eu também quero mostrar esse outro aqui, de Dollhouse também, que é da Melanie com a Marina. Que eu também fiquei fazendo isso, né? Às vezes eu misturava as músicas da Melanie com de outras cantoras. E nesse desenho aqui eu misturei a música Dollhouse com a música Valley of the Dolls, da Marina and the Diamonds, que é uma música que eu gosto muito e tem temáticas parecidas. Então, tá aí esse desenho de bônus. E à medida que eu for falando dos desenhos, vai ir aparecendo esses desenhos assim, bônus que eu fiz, misturando as músicas da Melanie com de outras cantoras. E esse desenho aqui ele é mais recente. Mas enfim, vamos para o próximo, que é o desenho de Sip Cup. Nesse desenho, ele foi um desenho mais simples mesmo, em que eu só fiz a Melanie de anjo. Então foi só isso mesmo, tá, gente? Não tem muito o que dizer desse desenho. Ele foi bem simplesinho. E depois dele, nós vamos para Carousel. Aqui eu coloquei ela, né, nesse cavalo principal assim, mas coloquei como se fosse um carrossel com esses outros cavalos menores, com os outros personagens que aparecem no clipe. Então, como eu falei pra vocês, né, eu tentei colocar o máximo de personagens nesses desenhos. E aí, de Carousel, nós vamos para Alphabet Boy, em que eu coloquei... Esse aqui também tá bem simples, porque o clipe de Alphabet Boy é bem simples também. Mas ainda assim, ele ficou bem bonito esse desenho. Eu coloquei a geladeira atrás, os blocos, ela comendo a sopinha de letras, enfim. Eu gostei bastante desse desenho, ele ficou bem legal, mesmo sendo simples. E de Alphabet Boy, nós vamos para Soap, em que eu coloquei... Porque Soap, ele tem dois clipes, né? Um clipe que ela apagou, que era um clipe mais simples, e o clipe novo que ela fez. Eu tentei colocar a estética desses dois clipes nesse desenho. Coloquei ela maior com o clipe antigo e ela menorzinha atrás com ela do clipe novo. Junto com o personagem Johnny, né, aqui, e a torradeira com o nome Love caindo. Enfim, também acho esse daqui bem legal. E de Soap nós vamos para Try News. Não sei se eu falei certo, mas enfim. Em que eu também tentei colocar ela nos dois looks que ela usa, né? Coloquei ela maiorzinha aqui, ela menorzinha ali segurando a ferramenta e o Johnny andando de bicicleta. Próximo desenho é esse de Piripari, em que eu também tentei colocar o máximo de elementos que remetesse ao clipe. Coloquei Piripari ali bem grandão, coloquei as duas roupas que ela usa, ela de palhaço e ela com a roupinha da festa. Coloquei ela arrancando também, arrancando essas coisas do ursinho, né? Arrancando a pelúcia do urso, a espuma do urso, né? E foi isso, como se ele fosse o ursinho Teddy Bear dela. E logo depois de Piripari, eu já vou ir pra Teddy Bear, que não é a música que vem na sequência, mas é a música que na minha cabeça combina mais, porque é no clipe de Piripari que ela arranca o urso, né? Então eu acho que na próxima música deveria ser ele vindo se vingar dela. Então, tá aí esse desenho de Teddy Bear. Ele é um desenho bem simples, porque na verdade eu fiz como se fosse um videoclipezinho animado dela, com alguns desenhos que eu tinha antigos e novos, e ele tá aqui no meu canal do YouTube. Então se vocês quiserem ver esse clipezinho que eu fiz de Teddy Bear, é só vocês clicarem ou nos cards ou na descrição, que eu provavelmente vou deixar esse vídeo aí. E aí vocês podem ver esse videoclipezinho que eu fiz de Teddy Bear. Ah, gente, e um desenho bônus que eu fiz de Piripari foi esse daqui que eu fiz. Eu reaproveitei um pouco do meu desenho de Piripari pra fazer a Melanie e a Billy. E aí
eu misturei as músicas Pity Party, When the Party's Over e Party Favor. E aí eu misturei essas 3 músicas, 2 músicas da Billie e uma música da Melanie, e fiz esse desenho como se fosse um diálogo entre elas com as músicas dela, como se a Melanie tivesse chamado a Billie pro aniversário dela e ela não tivesse ido. E aí, depois de Pity Party e Teddy Bear, nós vamos para Tag Your It, em que eu também coloquei o máximo de personagens. Tem a Crybaby, tem a Angelita segurando o veneninho azul, né? E tem o Lobo Mau. Então, coloquei o máximo de personagens. E depois de Tag Your It, nós vamos para Milk and Cookies, em que eu, de novo, né, coloquei a Melanie no meio com o visual dela, que é a cabeça com sorvetes, e coloquei ela jogando o leite no lobo e ele morrendo. Próximo desenho é esse de Pacify Her. Esse desenho aqui tem vídeo aqui no canal, ele foi o primeiro desenho que eu fiz no meu tablet novo, então ele é um desenho que eu gosto muito. E que também, né, eu tentei colocar o máximo de personagens. Tem o Blue Boy, tem a Crybaby e tem como é o nome dela mesmo? A Basic Peach, enfim. E tem uma Melaniezinha ali bem pequenininha no jogo de tabuleiros. E mais uma vez, um desenho bônus que eu fiz de Pacify Her foi esse outro, que é muito parecido, só que tá em um estilo mais cartunesco. E ele é da Crybaby e da Marina and the Diamonds na era Electra Heart. Porque a Marina também teve uma personagem que é a Electra Heart. E aí eu coloquei ela como se fosse a Basic Bitch do clipe de Pacify Her. Só que esse personagem que tá no meio, o Blue Boy, ele é na verdade um personagem meu, que eu coloquei também pra ser um personagem do álbum Crybaby, que é o Johnny. Mas não é o Johnny do personagem do álbum Crybaby, tá, gente? É o Johnny, o meu personagem. E aí eu misturei essas 2 personagens de 2 cantoras que eu gosto muito. Próximo desenho é esse de Mr. Potato Head, em que eu fiz a Crybaby chorando aqui, né? E assistindo a cirurgia da Mr. Potato Head e o coelho, que é o doutor, fazendo a cirurgia. Nesse desenho aqui, eu coloquei a Mr. Potato Head como se fosse no estilinho da Senhora Cabeça de Batata, de Toy Story mesmo, né? Porque a música faz referência à Senhora Cabeça de Batata, que é um brinquedo que você pode desmontar e montar as peças, ou seja, faz referência a cirurgias plásticas. E essa música é uma crítica a essa coisa, né? De você ter que fazer cirurgias plásticas para poder se sentir aceito e se sentir bonito. Então, a música é uma crítica a isso. E, além desse desenho, também tem um desenho bônus que eu misturei as músicas Mr. Potato Head e Young and Beautiful, da Lana Del Rey. Então, aí tem a Melanie assistindo a Lana Del Rey na televisão, que são 2 músicas que eu acho a temática muito parecida. Então, eu fiz essas 2 músicas juntas nesse desenho, mais um desenho bônus em que eu misturo a Melanie com outras cantoras. Próximo desenho é esse de Mad Hater, que, gente, eu fiz esse desenho um dia desses e, nossa, esse desenho tá tão lindo. Eu gosto tanto desse desenho. Eu consegui colocar todas as Melanies de todos os visuais que a Melanie usou nesse clipe. Eu consegui colocar. Consegui colocar as 2 personagens, a Angelita e a Nurse, né? Como é o nome? A enfermeira, que aparece no clipe. Consegui colocar os ursinhos. Consegui colocar a personagem bônus, que é a lagartinha, que tá ali do lado. E eu tentei fazer referências a Alice no País das Maravilhas nesse desenho, porque a música faz referência a Alice no País das Maravilhas. Então, eu tentei colocar como se fosse a Melanie sendo personagens de Alice no País das Maravilhas. Então, essas 2 Melanies aí, que tá aparecendo aí, representam a Alice. A roupa dela está muito parecida com a roupa que a Alice usa. Essa Melanie aqui, segurando a flor, ela é uma referência ao Chapeleiro Maluco. Se vocês verem, o tom de pele dela tá meio diferente do da Melanie, que é a Alice. E essa outra que tá segurando um bule de chá também faz referência ao Chapeleiro Maluco. Vocês podem ver que eu coloquei como se fosse a maquiagem dele, né? Com as sombras diferentes, os olhos diferentes, aqui mais marcado. Então eu também coloquei o chapéuzinho dele. O cabelo dela também remete muito à cor do cabelo do chapeleiro. Então eu tentei fazer essa referência. E essas outras 2 aqui, a que tá segurando a cabeça do coelho e a que tá comendo a rosquinha, fazem referência à Rainha de Copas. O cabelo delas estão mais pra cima, em formato de coração.
pra fazer referência à Rainha de Copas do filme Alice no País das Maravilhas. E se vocês perceberem também, elas estão com maquiagem azul, assim como a maquiagem da Rainha de Copas. Então eu tentei fazer essas pequenas referências. E enfim, gente, eu acho esse desenho muito lindo. Eu gostei muito das cores que eu usei. E ele é um desenho mais recente, né? Um desenho em que eu tô mais evoluído artisticamente. E aí, mais um desenho bônus pra vocês. É esse daqui, em que eu coloquei a Melanie junto com a Billie Eilish. E é basicamente a Melanie no comecinho de Mad Hater e a Billie num clipe de You Should See Me in a Crown. E eu coloquei uma aranha ali no meio, né? E essa aranha faz referência tanto ao clipe da Billie, né? You Should See Me in a Crown, mas também faz referência ao comecinho do filme K-12, em que a Melanie mostra que tem uma aranha. A Crybaby tem uma aranha de estimação, né? Então eu quis fazer esse desenho misturando as duas músicas. Próximo desenho é esse de Playdate, que foi uma música que do nada começou a estourar, não foi, gente? E começou a fazer muito sucesso. E aí a Melanie lançou aquele lyric video, e aí eu decidi fazer esse desenho, em que tem os dois ursinhos que aparecem no lyric video de Playdate, mas também aparece em Mad Hater. Então, eu fiz esse desenho que eu também acho muito lindo, e ele também tem algumas referências a Alice no País das Maravilhas, né? E desse desenho nós vamos para o desenho de Cake, que é outra música bônus, né? E então tem esse desenho aqui, que é basicamente ela em cima do bolo. E esse desenho aqui foi inspirado no bolo que ela usava nos shows dela durante essa música. E pra fechar a era Crybaby, tem esse desenho aqui que foi uma música meio que presente pros fãs, que foi essa música de Natal, que é Ginger Better Man. E eu fiz esse desenho aqui dela segurando o Ginger Better Man, né? E é inspirado em um teaserzinho, um snippet que ela lançou no Instagram na época. E todo mundo achou que ia ter clipe, mas não teve. E aí eu fiz esse desenho inspirado nesse snippet. Então foi isso. Esses foram os desenhos da era Crybaby. Agora nós vamos para os desenhos da era K-12. Começando com esse daqui, que não é exatamente o desenho de uma música, né? Na verdade, é o desenho de uma música, mas uma música que ela não lançou. Que a música tem só no comecinho do filme, que é ela naquele começo, em que é ela se arrumando pra ir pra escola. E aí aparece a aranha de estimação que eu falei pra vocês, né? Então eu quis fazer esse desenho, porque eu acho esse visual dela muito bonitinho. Então eu quis fazer. Mas o primeiro desenho da primeira música, de fato, do K-12 é o de Wheels on the Bus, que foi esse desenho aí que eu fiz, em que eu fiz o ônibusinho, coloquei a Crybaby no meio, coloquei a Angelita ali do ladinho e o motorista do ônibus, né? Como eu falei pra vocês, gosto de colocar vários personagens. Então esse foi o desenho que eu fiz de Wheels on the Bus. Próximo desenho é esse aqui de Class Fight. Esse desenho aqui engajou tanto minha gente no Instagram, eu não sei o que vocês viram nele, que vocês amaram tanto, mas assim, de novo, né? Tentei colocar o máximo de elementos, coloquei os três personagens principais do clipe, que é a Crybaby, a Kelly, o Brandon, é Brandon o nome dele? Enfim. Coloquei a escola atrás, né? Então assim, tentei colocar o máximo de elementos, coloquei até a cobrinha assim, enrolando no pescoço da Kelly. E vocês gostaram muito. É o desenho que mais engajou assim, no meu Instagram. Até hoje, ele é o mais, assim, que todo mundo amou. E depois de Class Fight, nós temos The Principal, que eu fiz esse desenho também com o máximo de personagens que eu consegui. Tem o diretor, tem a irmã do diretor, tem os juízes que aparecem lá naquela cena, né, gente? Então eu tentei colocar o máximo de personagens. E depois de The Principal, temos Show and Tell. E eu gosto muito desse desenho de Show and Tell, porque ele é uma coisa assim mais fantasiosa, né, gente? Como eu falei pra vocês, eu tô mais nessa vibe. E desde esse tempo eu já tinha feito um desenho mais assim, muito detalhado. E ele, ao mesmo tempo que faz referência ao clipe, ele também tem essa coisa nova, que é como se fosse uma caixa de bonecas, né, gente? Como se fosse uma caixa que vende em loja, né? Então eu gostei muito desse desenho, ao mesmo tempo que a caixa de boneca também é marionete, que tem a mão segurando. Enfim, acho esse desenho lindo, 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 lindo. Depois de Show and Tell, tem o desenho de Nurse's Office, que também, gente, é uma aglomeração. O meu feed tava se tornando uma aglomeração de tanta gente que eu colocava nos desenhos. Então tem a Melanie, tem a Angelita, tem várias enfermeiras, né? Porque nesse clipe tem várias enfermeiras, tem os coelhos. Então, assim, gente, muita gente. Depois de Nurse's Office, temos Drama Club. E nesse desenho de Drama Club, eu tentei fazer referências a Mágico de Oz, porque na música ela fala uma partezinha sobre Mágico de Oz, então eu quis colocar referências a Mágico de Oz
nesse desenho. Coloquei ali o espantalho, e aí eu coloquei ele como se fosse o diretor, né? O diretor da escola, ele tem a cabeça dele é o formato da cabeça do diretor, do rosto do diretor, né? Coloquei a Melanie segurando essa máscara, que é referência a uma foto dela. Coloquei o castelo de Esmeraldas, que é do filme de Mágico de Oz, e a estrada de tijolos amarelos. Então, que nem no desenho de Mary Haley que eu fiz referência a Alice, aqui eu quis fazer referência a Mágico de Oz. E eu acho esse desenho também fantástico, amo muito. Bom, gente, e mais um desenho bônus que eu fiz foi esse aqui, da Crybaby com as amigas dela, naquela cena que elas jogam tênis e a bola fica meio que flutuando e elas ficam só conversando. Nessa cena, na verdade, só tem a Crybaby, a Angelita e a Celeste, mas eu quis adicionar também a Fleur e a Magnolia nesse desenho e fazer todas juntas. E próximo desenho é esse de Strawberry Shortcake, em que eu também acho ele lindo, gente. Eu tentei fazer referências a moranguinho, né? Porque em inglês o nome da moranguinho é Strawberry Shortcake. Então essa Melaniezinha pequenininha aqui, se vocês perceberem, ela tá com a roupinha que lembra a roupa da moranguinho, né? Ela tá com um chapéuzinho. Então eu tentei fazer essa referência e tentei colocar morangos no desenho, porque no clipe não tem muitos morangos, se vocês perceberem. Acho que não tem um morango. Então eu tentei colocar moranguinhos e tentar fazer essa referência à própria moranguinho. Depois de Strawberry Shortcake, nós temos esse desenho bônus, que também não é de uma música específica, mas é daquele momento em que a Crybaby tem uma reflexão, que ela fica meio que deitadinha assim em um jardim, um lugar cheio de flores, e ela tem uma reflexão de que ela não quer mais ficar naquela escola. Mas, enfim, vamos para o próximo. O desenho de Lunchbox Friends. E esse desenho também, gente. Tem muita gente nesse desenho. Tem todos os personagens principais. Tem a Kelly, tem a Crybaby, tem a Flo, tem a Celeste, tem a Angelita, tem a Magnolia e tem o Ben. Então eu acho esse desenho também muito legal. O fundo dele é um fundo bem simples, né, gente? Mas é porque compensa também, porque tem muito personagem. E também tem muito detalhezinho, né? Tem a Flo fazendo a magia com a laranja. Tem a Kelly comendo morangos, que é uma referência a Strawberry Shortcake. E tem a Melanie com a Lunchbox Friends na mão. Com a maleta, né, gente? Lunchbox Friends não, que Lunchbox Friends é o nome da música. Enfim, a maleta, né, de lanche. E um desenho bônus de Lunchbox Friends é esse em que eu coloquei a Melanie junto com outras cantoras. Foi o primeiro desenho que eu fiz, né, nesse estilo. E ele foi inspirado em um desenho do Aleph Vernon, eu esqueci de dizer isso, mas foi inspirado em um desenho do Aleph Vernon, em que ele fez várias cantoras no estilo da Melanie, né, no estilo do KT12, usando a farda do KT12. E eu quis fazer a minha versão também. Então aí tem a Melanie, de Crybaby, tem a Billie Eilish, tem a Marina and the Diamonds e tem a Lana Del Rey. Esse personagem azul, ele é um personagem próprio meu, um personagem original meu, que é o Johnny. E aí eu fiz o Johnny sendo um Blue Boy. Depois de Lunchbox Friends, nós vamos para a música Orange Juice, em que eu fiz esse desenho aí. É um desenho muito lindinho também, em que eu coloquei as três personagens principais do clipe, que é a Crybaby, a Flo e a Kelly. E de bônus tem esse desenho da Melanie com a Marina and the Diamonds. Eu fiz a Marina como se fosse a Flo, só que eu misturei as músicas Orange Juice, da Melanie, e Orange Trees, da Marina and the Diamonds, que são duas músicas que falam sobre laranja, laranjeiras, então eu quis misturar essas duas músicas. Próximo desenho é esse de Detention. Eu acho esse desenho um pouco estranho, confesso a vocês, eu não sei, eu acho o rosto dessa Melanie meio estranho, mas enfim, eu gosto dele. Além de fazer ela grande, né, eu também fiz ela menorzinha dançando dentro do vidro, porque como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer todos os visuais. Então, além desse desenho de Detention, também tem o desenho bônus, que é a Melanie com a Billie. É porque a Melanie fala nessa música, né? I'm not a bad guy. E a Billie tem uma música chamada Bad Guy. Então eu quis misturar Detention com Bad Guy, da Billie Eilish. Como se a Melanie não quisesse estar na detenção, mas a Billie tá lá orgulhosa, porque ela é uma bad guy. Então eu fiz esse desenho bônus. E depois de Detention, nós vamos para Teacher's Pet, em que eu fiz esse desenho. Também tem vários elementos legais nesse desenho.
Tem os personagens principais, que é a Angelita, a Crybaby e o professor, mas eu também coloquei essa coelhinha que representa a Angelita. E se vocês repararem, no fundo do professor eu fiz a sombra de um lobo. Porque na minha cabeça, o lobo, quando a Melanie matou ele, na verdade ele não matou. Ela não matou ele. Ele conseguiu sobreviver e se disfarçou de professor pra se vingar da Crybaby e da Angelita. Porque foi a Angelita que ajudou a Crybaby a matar o lobo. Então eu quis fazer esse desenho como se fosse uma revolta do lobo. Como se ele tivesse voltado pra se vingar em forma de professor. Então eu acho isso bem legal. Eu gosto muito dessas referenciazinhas que eu faço nos meus desenhos, que só eu percebo, mas eu estou aqui contando pra vocês. Próximo desenho é esse de High School Sweethearts. High School Sweethearts é uma música que por um bom tempo foi a minha favorita. E eu ainda gosto bastante dela. E eu acho esse desenho lindo, minha gente, lindo. Ele também foi um desenho mais recente, assim, que eu fiz. Eu gosto muito das cores que eu usei nele, esse tom mais rosa, sabe? Nossa, pra mim ficou lindo. Eu também fiz referências à Bela Adormecida nesse desenho, ela dormindo assim, né, segurando a flor. Nossa, eu acho lindo esse desenho, lindo, 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 lindo. Eu ainda coloquei a Crybaby pequenininha e o Ben no coraçãozinho, assim, dessa Melanie que tá no meio. E eu acho essas cores lindas, muito linda. Eu me inspirei nesse desenho em uma artista que eu gosto muito do Instagram, que eu não lembro agora o nome dela, mas eu vou deixar aí algum desenho dela com o Instagram dela pra vocês irem lá seguir, porque eu me inspirei nas cores que ela usa, sabe? Nesses tons mais rosa. E, nossa, eu achei esse desenho lindo. E depois de High School Sweethearts, nós temos esse desenho de Recess, que foi o último desenho que eu fiz, o desenho mais recente que eu fiz da Crybaby. E nesse desenho de Recess, ele é como se fosse uma interseção entre o K-12 e o novo álbum dela, que é Portals. Só que quando eu comecei a fazer esse desenho, eu não sabia que a Melanie ia lançar Portals, eu não sabia qual seria o conceito. Então foi muito engraçado, porque ficou combinando com o conceito de Portals, né? E esse desenho é como eu imaginava que os personagens ficariam depois que eles entrassem no portal. Então, esse desenho foi muito inspirado em desenhos animados infantis, como Meninas Superpoderosas, Winx, Madoka Mágica, Sailor Moon. Todos eles têm alguma inspiração em tipo, seres mágicos, super-heróis mágicos. A Melanie tá como se fosse uma fada, o Ben tá como se fosse com esse cetro de bolhas que eu me inspirei em Meninas Superpoderosas. A Angelita tá tipo uma fada, só que é aranha, que faz referência à música Teacher's Pet. A Celeste tá como se fosse uma sereia, sabe? Cibernética, que eu me inspirei bastante na Tecna de Winx. Vocês podem ver que ela tem essa asa delta, igualzinha da Tecna. Eu peguei a asa da Tecna mesmo. Fiz a Fleur com essa máquina de laranjas, que faz referência à música dela, né? E fiz a Magnolia com a Lunchbox Friends, né? Com a maleta, como se fosse a maleta fosse tipo um skate voador de arco-íris, que faz referência à música Lunchbox Friends, que é a música em que a Crybaby faz amizade com a Magnolia. E fiz a Lilith no meio, né? Meio que com a bolha da escola, destruindo a escola. E ela tem referências a Bloom de Winx com esse dragão de fogo, como se fosse a chama do dragão. Enfim, gente, foi inspirado em super-heróis mágicos, garotas mágicas. E eu gosto muito desse desenho, eu acho ele muito lindo. E ele foi o desenho mais recente que eu fiz. E vocês podem ver todos esses desenhos no meu Instagram, Jopedo. Vão me seguir lá que tem todos esses desenhos. Mas ainda não acabou, tem mais desenhos pra eu mostrar pra vocês. Esse foi o último desenho que eu fiz, mas ainda tem desenhos das músicas do After School, que eu vou mostrar agora pra vocês. Antes de mostrar as músicas do EP After School, de fato, que foi o EP que a Melanie lançou depois do K-12, eu vou mostrar pra vocês alguns singles que ela lançou, que foi o de Fire Drill, que é a música que aparece nos bônus do filme K-12. Eu também amo muito esse desenho. Esse desenho é como se fosse uma versão alternativa de como elas destruíram a escola, né? Então tem a Melanie aí segurando a escola dentro de uma bolha e com chamas, né? Eu acho esse desenho muito legal. Eu fiz uma animaçãozinha pro Instagram, eu vou deixar até aparecendo aí pra vocês verem essa animaçãozinha que eu fiz. E depois de Fire Drill tem esse desenho de Copycat, que eu fiz a Melanie, a Tierra, que é o feat, que a Melanie fez o feat junto com a Tierra, né? Essa música Copycat é da Melanie e da Tierra. Mas também tem a Billie lá no fundo, eu quis fazer essa referência porque a Billie também tem uma música chamada Copycat.
E tem essa gatinha no meio que foi inspirada na Doja Cat em um ao vivo que ela fez de Say So, que ela tá com a roupa muito parecida com essa gatinha. Então eu quis fazer essa referência à Doja Cat também. Não tô querendo dizer que a Doja Cat é uma copycat, tá? Só quis fazer essa referência porque eu achei elas duas muito parecidinhas e eu amo muito a Doja Cat também. Então eu quis colocar todas essas cantoras nesse desenho. Agora começando de fato a mostrar o desenho de After School. Tem esse desenho aqui que representa todas as músicas do After School. Então tem uma bolinha com todas as músicas, Notebook, Test Me, Brain and Heart, Numbers, Glue, Field Trip e The Bakery. Embaixo também tem duas bolinhas, uma com um isqueiro e outra com um gatinho que representa Fire Drill e Copycat. Fire Drill e Copycat não estão dentro desse EP, mas eu quis colocar porque eu acho que inicialmente essas duas músicas estariam dentro desse EP. Então esse desenho aqui representa todo o After School e ele é uma releitura, né, da capa do After School. E além desse desenho também tem esse outro aqui de The Bakery, que foi um clipe que a Melanie lançou. Gente, tem uma mosca me irritando aqui, passando aqui toda hora. Meu Deus do céu, essa mosca não para. Se aparecer aí no vídeo essa mosca passando, é uma mosca que tá me irritando aqui o tempo todinho. Mas enfim, voltando pros desenhos. Tem esse desenho aqui de The Bakery, que foi o clipe que a Melanie lançou. O único clipe que ela lançou desse EP, né? E eu quis desenhar esse desenho de The Bakery. Quis fazer esse desenho de The Bakery. E foi isso. Esse foi o único desenho, de fato, que eu fiz das músicas do After School. Porque, sei lá, gente, não fiquei com muita vontade não de desenhar After School, não. Então foi isso, acho que esse aqui é o último desenho que eu tenho pra mostrar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi isso, gente, esses foram os desenhos que eu fiz da Crybaby. A maioria dos desenhos que eu fiz da Crybaby eu tentei trazer o máximo de desenhos pra vocês aqui, os principais que eu já fiz. Teve outros, mas são outros mais antigos. Se vocês quiserem ver alguns outros, vocês podem procurar lá no meu Instagram, mas esses foram os principais que eu fiz. E eu não pretendo mais fazer desenhos da Crybaby, pelo menos não nessa forma antiga dela. Então por isso que esse vídeo é uma despedida para a Crybaby, porque ela morreu. Então, provavelmente, se eu for fazer mais desenhos dela, vai ser nessa nova forma que ela renasceu. E eu pretendo sim desenhar ela nessa nova forma, só que eu pretendo fazer ela misturada com os meus personagens, porque essa nova forma dela é uma forma bem fantasiosa que combina muito com os meus personagens originais. Se você não conhece meus personagens originais, tem uma playlist que eu vou deixar nos cards e na descrição, e você pode ver e conhecer os meus personagens, porque provavelmente os próximos desenhos da Melanie vai ser misturando meus personagens com a estética dela. Porque, gente, quando eu fui fazer esse último desenho que eu fiz, que foi o de Recess, eu já estava decidido a não desenhar mais a Melanie pra focar nos meus personagens. Mas aí ela lançou esse projeto novo, né? Ela está lançando esse projeto novo. E eu voltei com toda a euforia que eu tinha antes de desenhar a Melanie. Só que agora eu vou desenhar ela junto com meus personagens. Eu vou poder desenhar ela e focar nos meus personagens ao mesmo tempo. Então me acompanhem nessa nova fase, nessa nova era, porque eu espero que vocês gostem bastante dos desenhos que eu vou trazer. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo meio diferente dos que eu trago geralmente aqui, porque eu geralmente trago vídeo desenhando, né, mas hoje eu quis mostrar os meus desenhos pra vocês. E é isso. Eu também tenho uma playlist aqui no canal sobre vídeos de cantoras e também tem alguns desenhos da Melanie lá. Se vocês quiserem, vocês também podem ver, eu também vou deixar nos cards e na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, Joperdo, que é onde eu posto todos os meus desenhos e não necessariamente posto aqui. E lá vocês vão poder acompanhar essa nova era de desenhos da Melanie. E desde que eu fiz esses outros desenhos, eu sempre postava lá e não necessariamente postava aqui. Então eu preciso que vocês me sigam lá para vocês verem todos os meus desenhos. Se vocês quiserem, né, ver todos os meus desenhos. Então me sigam lá no meu Instagram, Joperdo. Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem com algum amigo seu que gosta de Melanie, gosta de desenhos da Melanie. E é isso, gente. Beijos de luz e vazei.